Vamos orar? Quem quer orar? O Joãozinho. Joãozinho, ora que ele está sem máscara. Abençoa a nossa aula. Little John. Senhor, nós te agradecemos por hoje, agradecemos por essa manhã. Amém, Paizinho. Pedimos que a tua palavra entre nos nossos corações. Amém, precisamos, Pai. Como o Senhor é especialista em fazer. Amém, Obrigado pela semente plantada hoje. Que o Marcelo possa passar tudo aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, a gente na aula passada, né, como eu estava falando dessa palavra do Antigo Testamento, né, como Sheol, falando de mundo inferior, mundo dos mortos, sepultura, cova, é a mesma palavra. Então, assim, em diversos textos ela aparece e traduzida de maneira que ficou mais coerente, como sepultura, às vezes como inferno, às vezes como abismo. Muitas palavras são usadas, né, para essa palavra Sheol. Então, assim, do mesmo jeito, obrigado, Ludas, te abençoe. Do mesmo jeito que o céu, que é o lugar mais alto a se acessar, a sepultura, no sentido dessa palavra, seria o lugar mais baixo de se acessar, onde o homem poderia ir, né? Então, em alguns salmos, Davi fala como sepulcro, né? É tudo falando desse lugar. Em alguns salmos, aparece como morte também, esse Sheol, né? Então, tem várias traduções. Eu vou passar os textos para vocês, né? Que mencionam as diferentes traduções, né, para a mesma palavra. E é interessante que no Antigo Testamento, né, há uma referência dessa palavra que mostra para a gente a ira de Deus entrando em um lugar, e usa essa palavra, é Deuteronômio 32, 22. Eu vou ler para vocês aqui na minha versão. Diz assim, ó: porque um fogo se acendeu no meu furor, Deus está falando, e arderá até o mais profundo do Sheol, aqui a tradução está do inferno, consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes, né? Então, essa é a primeira menção de um fogo trazido pela ira de Deus na Bíblia, nesse texto aqui, né, falando como sepultura. Só para a gente entender no Antigo Testamento, né, como se falava desse lugar. E no Novo Testamento, eles usam 3 palavras gregas para falar do inferno, né? Uma a gente viu como Hades, né, que significa cova ou o lugar dos mortos, né? O povo judeu falava desse lugar como o lugar dos mortos, né? Então é o Hades. Quando em Lucas 10, 15, fala assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, né? Ele está questionando. E esse inferno é esse Sheol, né? Até aquele texto de Jesus com Pedro, né, lá de Mateus 16, vamos abrir. Mateus 16, 18. Diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, Jesus está falando, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né, não prevalecerão contra ela. Isso aqui quer dizer morte e sepultura. Que a igreja, né, triunfará sobre a morte e a sepultura. Esse Hades, né? Outro texto, aqui que a gente parou na aula passada, né? Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E é interessante que esse versículo é citado no Antigo Testamento, no Salmo 16, 10, o mesmo versículo com a palavra Sheol, que é o Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O mesmo texto,
só que com a palavra Sheol, né, no Salmo 16, 10. E quando em Apocalipse 1, no versículo 18, né, quando está falando de Jesus, ó, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Também é essa palavra, né, que Jesus tem as chaves da morte e da sepultura. Não haverá mais morte, não haverá mais sepultura, né? A gente viu também essa palavra, eu não vou entrar, porque como a gente já viu em algumas aulas atrás, daquela passagem de Lázaro e o rico, né? A gente leu também, lá também está falando de Hades, né? Com esse lugar de castigo, de chamas, né? Que ele queria sair de lá para avisar os irmãos, né? Que, cara, estava enganado, e eu estou aqui, não quero que meus irmãos venham, deixa eu ir lá, né? É esse o lugar, né? O Hades. E no mesmo lugar, né, o rico lá, e o Lázaro estava num lugar de conforto, né, ao lado de Abraão. Algumas pessoas, né, a gente até falou um pouco disso, da aniquilação, nem sei como chama essa vertente aí, da aniquilação, né, é outra, mas dizem que esse fogo é simbólico, né, e mesmo que ainda que seja... algumas vertentes falam que é um fogo simbólico falando de Deus, da ira de Deus, não como um fogo mesmo, né? Mas mesmo que seja simbólico, a realidade do tipo da sombra é sempre maior e mais real do que a figura. Então, mesmo se não for, a representação real é ainda pior, né, que é a história do Antigo Testamento carregado por Novo. É sombra, cara, não quero andar naquilo, ele está te mostrando algo, né? Então é usado para representar. Não estou dizendo que seja, mas há muitas vertentes que falam que esse não é um fogo como a gente conhece, né? Que é um fogo porque a Bíblia fala das representações de Deus, uma é o fogo, né? O fogo consumidor. Então eles vão por essa linha. Então a primeira palavra que a gente viu foi o Hades, né? A primeira. A segunda é Gina, né? Que literalmente a tradução é Vale de Inom. Essa palavra, isso é tudo novo, tudo grego, né? São 3 palavras. O que tinha no Sheol, no antigo, no novo eles usam 3 intercambiando, né? E é traduzido, né, como inferno, o lugar da punição futura. E era usado, né, originalmente essa palavra para esse lugar do Vale do Inom, que é um lugar geograficamente, né, no estreito sul de Jerusalém, onde os judeus sacrificavam as crianças para Moloque. Entendeu? É nesse lugar aqui. Vocês vão encontrar referência, eu vou passar para vocês, em 2 Crônicas 33 e em Jeremias, né? Então as crianças que eram sacrificadas lá para o Moloque eram nesse lugar, nesse estreito aí ao sul de Jerusalém. E mais tarde, esse lugar ainda existe, né? Usaram o vale como um terreno para lixo de corpos de carcaças de animais, né? Era esse lugar aí, onde os criminosos e os mortos iam para lá, né? Tudo era queimado nesse lugar. Então essa é a palavra que é usada, né? A gente já viu aula passada, né, que Jesus não preparou isso para os homens, né? A gente viu lá em Mateus, né, que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nunca foi para os homens, né? E Jesus usou essa palavra algumas vezes, algumas não, várias vezes, muitas vezes. Jesus falou de inferno. A gente fala pouco e ele falou muito, né? Para descrever castigo. Né? Então, Mateus 5, 29, ele está falando assim, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Né? Ele está falando desses lugares de castigo. Né? Mais para frente, em Mateus 10, 28... ele também falou assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Né? E ele também falando com os fariseus, né?
chamando ele de raça de víboras, né? Como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Ele falou muitas vezes, né? Então, nesses textos que eu falei para você, a palavra que ele está usando é exegina. A terceira palavra é o tartarô, né? Que corresponde ao Gehenna dos judeus. E ele é usado, né? Apenas uma vez, que trata desse abismo mais profundo do inferno, né? A região mais sombria, mais escura, né? A habitação dos ímpios, que está naquele texto de 2 Pedro 2,4, que diz assim, ó: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então aqui é essa palavra que ele usou, né, de abismo mais profundo, a região mais escura, mais sombria da terra, né, como habitação dos ímpios. Rapidinho, os querubins e serafins também escolheram? Ou só quem fez isso foram os anjos? Tipo, querubins e serafins também poderiam escolher? Eu não sei se eles têm essa mesma... Podiam ter a mesma liberdade de escolha que tiveram os anjos. Até porque Lúcifer, ele era um querubim ungido da guarda, né? Então, não, ele era um querubim ungido, né? Ele ficava na área, né? Mais próxima, naqueles que queimam por Deus, que é o chamado do homem. Isso é outro modo, né? De chegar uma hora que não tem mais nada a ser consumido. Então o fogo só purifica e você fica queimando com o Senhor, né? O serafim que fica lá, né? Que é saraf, de estar ardendo no Senhor pela eternidade. Eu vou abrir um parênteses antes da gente falar de perfeição, de maturidade, que assim, biblicamente, né, há muitos textos, né, e eu estudei, além de eu ter feito coisas assim fora, eu fiz seminário batista, né, eles são bem, né, não, é assim, né. Agora, quando você se relaciona com Jesus, você está no seu secreto, com ele, que tem tempo de intimidade, de choro com ele, né, de falar, de ouvir, de ficar em silêncio com Jesus, cara, e você parar para pensar, e as multidões de pessoas na África, na Índia, de gerações passadas, que nunca ouviram falar de Jesus, nunca chegou lá uma palavra, uma pessoa para falar, nada, zero, né? Nem no idioma tem a Bíblia, né? Aí você vê o justo juiz, a justiça divina. Então, eu não creio, né, porque muitos ensinam que, morreu sem... Agora, aí você se relacionando com ele, com a justiça dele, cara, eu não sei, eu não estou querendo criar uma teologia aqui, mas eu creio que, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, cara. Nem que seja na hora do suspiro, sabe? Ele vai dar um jeito. Ele que encontrou Abraão, né? Ele que falou. Cara, Para Abraão. Então, por que ele não pode falar com essas pessoas? Eu acho assim que é muito duro, né? O ensino, e há muitas, né? E não estou criticando, mas eu creio que falta um relacionamento com Jesus. Tem relacionamento, às vezes, só com a palavra, para afirmar, sabe, uma coisa dessa. Então o cara está num lugar longínquo que nunca chegou. Eu não estou dizendo que aqueles que já chegou a palavra, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, porque você pode escolher. Agora, aquele que nunca ouviu, nunca chegou, nasceu num lugar que não chegou lá, aí vai perecer a eternidade no inferno. Então não estou querendo criar teologia aqui, mas eu creio que Jesus, eu não sei, mas vai dar um jeito. Vai dar um jeito, cara. O amor dele vai, sabe, não sei se é no último suspiro, o que vai acontecer? Eu não quero entrar nisso para não colocar teologia ou doutrina na cabeça de vocês. Aparece, né,
Ele está aparecendo para muçulmanos, nesses lugares onde não está entrando mesmo o homem, né? Então eu não sei, eu não quero criar isso, não quero nem que vocês lidem isso como uma doutrina, porque é perigoso. Você entra naquele caso lá do cara que, no final, que a gente viu lá, o amor venceu, então não tem mais inferno. Então é perigoso, mas assim, vai dar um jeito, cara. O amor dele e a justiça perfeita dele vai dar um jeito, terão alguma oportunidade, né? Por isso que aquele texto de Apocalipse, né, 15:3, eles estavam lá, ó, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí continua: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, né? Então eu creio que todos terão alguma oportunidade. Eu creio que não vai ser a falta de oportunidade que vai deixar... Sim, né? Descobrir que existia Deus. Exato. Né? Então eu acho que terão, né? Em João 9:41, né, a gente falou bastante, quando a Fabi trouxe aquela palavra, né, falando fiz um descritivo, né, de João, e diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, João 9:41, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, se a gente nunca ouviu nada de Jesus, a gente é cego. Então eu creio que terão alguma oportunidade, né? Porque aqui está falando, se vocês fossem, ok, mas vocês não são. É o que ele está dizendo aqui. Tiago 4:7 também fala, né? Ó, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Mas e o que não sabe? Né? Então, quando sabemos e não fazemos é uma coisa, agora aqueles que não sabem. Né? Então essas coisas são polêmicas e a gente não deve entrar em discussão com pessoas sobre isso, né? Porque aquela história, o que a Bíblia é vago, a gente não tem que ser específico, né? E o que ela é específico, não podemos ser vago. Então, principalmente com quem é novo na fé, novo convertido, sabe? Eu acho que na palavra tem muito alimento para eles, muito leite, muito pão, né? Para eles comerem, para eles beberem, sabe? E há muitos mistérios também que são sobre o fim dos tempos na Bíblia, que não é para agora, para a gente não ficar nisso, né? Por isso que a Bíblia não nos revela. O que a gente precisa saber para a nossa geração, o espírito de sabedoria e de revelação vai nos revelar, sabe? Mas o que é para o futuro, o que é para o fim dos tempos, não tem necessidade de discussão. A gente ensina o que a Bíblia está dizendo, o que a gente está entendendo. O restante vai ser revelado quando for necessário, né? Então, eu quis fazer só esse entre aspas aqui, porque quando eu estou com Jesus, assim, eu falo, cara, esse Jesus não vai fazer isso. Eu acho que esse tipo de discussão, apesar de teologicamente, como você está falando, talvez não ser relevante, né? Porque aquilo que você fala, a gente não vai criar algo específico, não vai ser Por outro lado, é legal, assim, refletir sobre isso, porque a gente está falando da natureza de Deus, e muitas pessoas não vêm para Jesus porque não creem na natureza de Deus. Não conhecem, né? Não se relacionam com Jesus. E quando você fica, por isso que o lugar que ele fez para nós habitarmos é a mesa, é a comunhão com Jesus. E na comunhão tem o pão, o alimento, a palavra e o vinho, a alegria do Espírito. Se você ficar só num, você vai perder o do outro. Né? Então você fica só na palavra, e se você ficar só no Espírito, você também perde a palavra, porque ele vai te levar para áreas onde a palavra coloca você aqui. Então é uma mesa de comunhão, né? E quando eu estudei, eu lembro assim, era tipo assim, não, está aqui, não, está aqui, sabe? Aí você pensa, falta esse tempo de choro com o Senhor, onde você acessa um pouco o coração dele. E falta humildade também, né? Foi criado naquilo, aquilo é a verdade absoluta, né? Então o cara não quer ver outras coisas, né? E aí esse relacionamento com o Senhor, de fluir, fica um pouco meio, porque é muito aqui, né? E ele chama para uma vida de equilíbrio. O lugar de comunhão com o Senhor é a mesa.
A gente não pode ficar só no pão, só que está escrito, e nem só no chu. Os dois, sabe? Porque senão, dos dois lados você vai, a comunhão com ele, né? Então, eu creio que não é uma doutrina, mas assim, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, sabe? Daquele que nunca ouviu, não chegou. E aí, a gente vai, até agora, essa que nós terminamos, foi a sexta doutrina, né, elementar, de Hebreus 6, né, de aqueles capítulo 1 e 2. E é legal, para a gente entrar, que na Bíblia, 6 é o número de quem na Bíblia? Do homem, né? E 7 é o número da perfeição, do descanso, da divindade, o número de Deus, né? E é interessante que essas 6 doutrinas nos levam a um lugar. Eu vou ler o texto que a gente... Essa é o 18º encontro nosso. Nós estamos há 4 meses e meio em cima desse versículo. A Bíblia é linda. Hebreus 6, 1 e 2. Diz assim, na minha versão. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. As 6 doutrinas que estudamos, né, são esse alicerce, e a gente viu lá na primeira e segunda aula, né, que esse deixando não é no sentido de abandonar, mas é prosseguindo, avançando. É diferente, porque você nunca vai poder abandonar o arrependimento, mas assim, isso é o alicerce, continua, vai prosseguindo, vai avançando, né? Então, a gente constrói o alicerce com essas 6 doutrinas dos princípios elementares, e então a gente deve avançar. Nunca avançar sem esse fundamento estar muito sólido, porque o que vai manter o edifício em pé é a base, é o fundamento, né? E essa palavra que fala em muitas traduções, né, tá indo para perfeição, né? Algumas versões, né? A sua tá perfeição? Deixemos levar para o que é perfeito. Para o que é perfeito. Essa palavra, né, é o teleiotes, né, que é do teleios, né, que seria assim, o levado ao seu fim, né? Não carece mais nada, está pronto, né? Está íntegro, está perfeito, né? Na pessoa, está madura, né? Isso seria o significado de completude, de maturidade, de plenamente desenvolvido, de adulto. E é legal que a gente entende o sentido disso no princípio de filiação que tem nas Escrituras. A Ju até a gente conversou a aula passada sobre isso, né? As palavras gregas que são usadas para falar da filiação, né? Então tem o teknon, né, que seria a criança, o infante, o bebê, e tem o huios, né, que seria o filho maduro, o adulto, que seria alguém que já está pronto para assumir os negócios do seu pai. Entendeu? Então é assim, na nossa entrada no reino, em João 1,12, diz assim: mas todos quantos o receberam, Jesus, né? Recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse filhos é o teknon. Então você entra assim, você entra uma criança. Você tem direito nisso. Você entrou como isso. A saber, aos que creem no seu nome. Então todo cristão se torna um filho, um bebê do Senhor. Uma criança, né? Um teknon. Tudo teknon, né? Aí vem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, huios, ok? Filho dele. Até então, o único, unigênito, porque ele se tornou o primogênito, ele era unigênito, tá? A palavra é bem clara. O seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tinha somente um filho maduro.
Todos os outros eram tecno, né? Eram bebê. Mais filhos maduros. Então, esse é o princípio, Aninha, da semeadura que o Senhor usa, porque ele anda 100% na palavra dele, né? Então, semeadura e colheita foi estabelecida por Deus lá em Gênesis 8. Ele estabeleceu como um princípio, né? Como ele anda 100% na palavra, o que ele fez? Ele pegou o único filho maduro que ele tinha e plantou como a semente sepultada aqui nessa terra, para colher muitos filhos maduros semelhantes a Jesus. Foi esse o princípio. E por isso que lá em João 12, né, vamos ler esse verso, 12, 24, que fala assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, já que Deus desejava muitos filhos maduros, ele teve que plantar a semente do único, né? É muito amor, né? E aí, a gente tem aquele texto de Romanos 8, né? 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Ruios, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você lembra lá no texto, unigênito? Aqui já é o quê? Primogênito, né? A imagem de seu filho Ruios, né? A fim de que ele seja o primeiro, primogênito entre muitos. Então, o Filho único de Deus se tornou o primogênito. Romanos 8, 29. 8, 29. Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos que têm a mesma imagem, que vão ser filhos maduros, né? Então, ele foi de unigênito para primogênito por causa desse plano, tamanho amor de Deus, né? E aí, a gente coloca, né, na minha versão, tá, o prossigamos para o aperfeiçoamento, né, esse Hebreus 6:1, no contexto da Escritura, onde ele se encontra, né? Então, um pouco antes da gente chegar no Hebreus 6, tem o finalzinho de Hebreus 5, Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. Deixa eu tirar o pó da terra. Está grudando. Hebreus 5:12. Ó. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né, da palavra proferida de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, né? Então, Deus deseja que a gente se torne maduro para a gente ensinar e ajudar outros a atingirem a maturidade, com propósito, né, de frutificação. E o princípio básico disso são essas 6 doutrinas, né? Que isso é a fundação, é o alicerce, seria o leite, né? Que a gente precisa ter. Então, há muitas camadas de revelação que a gente tem que acessar, além disso, mas eles estão acima disso, é um edifício. Então, primeiro a gente está com essa base bem fortalecida e depois nós vamos colocando os andares, os níveis de revelação que ele vai permitindo a gente andar, para a gente construir, né? E aí o verso 13 de Hebreus 5, né, continua falando assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, tá? Então, ele é importante o leite, porque é a fundação, a gente precisa, a gente não pode construir nada se a gente não tiver, mas a gente precisa prosseguir para o aperfeiçoamento, para a maturidade. Tá? No comecinho do versículo, prossigamos para o que é perfeito, né? No sentido de maduro. Então, se você não para, mas você não pula, né? Você continua, né? Se você só beber o leite, ficar no leite, nas coisas básicas, você vai continuar tecno. Você vai continuar inexperiente na palavra. Então, você vai ficar sempre ali.
Então você tem que estar muito bem ali para ir alcançando, né? Vários livros, né? Fala como uma edificação, Efésios, Gálatas, fala de você construir. Ele mostra muito bem esse exemplo, né? Ó, aí no 14, eu estou em Hebreus 5, tá? Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? A prática constante que ele fala é do que exatamente? Então, nós vamos entrar nisso de como a gente amadurecer. Aí nós vamos ver o que são essas práticas, nós vamos dar esses exemplos, né? Então, além da fundação que é estabelecida, a gente precisa ter o alimento sólido, né? Está dizendo aqui, ó, o alimento sólido é para os adultos, que são essas coisas mais profundas da palavra, né? E aqui a gente está em uma escola, então a gente acessa essas coisas, mas no geral, a maioria, eu vou falar para vocês, a grande maioria dos cristãos morre técnico. O cara fica uma vida inteira na igreja, o cara nasce na igreja e morre na igreja técnico. Ele não acessa o alimento, sabe? Ele fica só naquilo. Mas como aqui a gente está numa escola, a gente vai cavocando, né? E aí ele entra aqui no 6.1, né? Por isso, né? Ou na minha versão, assim deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, né? Algumas versões para o que é perfeito. Então, você coloca esse alicerce muito bem forte, né? Fortalecido, e avança para as coisas mais profundas, né? Esse nível de alimento sólido ou coisa mais profundas da palavra é o que vai nos levar à maturidade, espiritualmente falando, né? Tem algumas outras ocorrências onde aparece essa palavra grega, né, do teleios, referente a maturidade, usadas aqui, que eu vou ler para vocês, em 1 Coríntios 13, 9, até o 12. 1 Coríntios 13, 9. Diz assim: porque em parte conhecemos, ok? Em parte, vamos conhecer mais. E em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aqui está essa palavra, do maduro, né? Essa palavra, vier o que é maduro, então o que é em parte será aniquilado. Vamos ser integrais, né? Íntegros, inteiros. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. É assim que a gente vê. A gente às vezes acha que tem muita revelação, mas o que a gente vê ainda, perto do que a gente vai ver, é como um espelho que era usado naquela época, né? O bronze polido, não é nem esse espelhão que a gente conhece de hoje, não. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Então, como você acha, Lu, que Jesus te conhece? Imagina que você vai conhecer Ele do jeito que Jesus te conhece. Esse é o nível. Por isso que a gente tem que se preocupar aqui, onde a gente vai estar. Por isso que tem que ser corpo glorificado. Glorificado, não aguenta. O cérebro não aguenta, o olho não aguenta, nada aguenta, né? Então, há coisas que são para o futuro. E ok, a gente descansa nessas coisas, mas há coisas que são para agora. E essas a gente tem que ir atrás, né? Será que no inferno a galera vai ter esse conhecimento também? Tipo, cara, o que eu perdi? A Bíblia não fala sobre isso, né? Na hora do julgamento, sim. Pode ser. Olha, outra coisa que fala. Toda língua confessará. Se arrependeu e que não queria estar lá. Entendeu? É a história do Lázaro e do rico, né? Entendeu? Eles vão saber na hora do julgamento. Porque O sofrimento do que agora.
porque todos vão saber o porquê estão lá. Entendeu? Você não vai... Ele é tão justo que você vai ter certeza da justiça que esse é seu lugar. Entendeu? Então você sabe, porque é certeza do que você está nesse lugar. A justiça dele é maravilhosa. Ó. Porque eu tenho vontade de tirar consigo. Gil, eu vou fazer uma posição de mãos, posição de lágrimas. Mateus 5,48. Olha como ele fala assim. Portanto, sede vós. Se a gente trocar essa palavra, né, no entendimento da plenitude. Mateus 5,48. Né, se a gente usar no sentido de estar íntegro, estar completo, estar maduro, o entendimento fica até melhor do que o conceito que a gente tem de perfeito, né? Porque é esse o sentido, de chegar na completude, né? Ó, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, né? Nesse sentido de maturidade, de teleiotes, né? Porque no contexto ele fala que Deus ele manda chuvas para injustos e para justos, né? Aí ele fala, seja, portanto, perfeito no sentido de maduro mesmo. Exatamente. Seja adulto. Exatamente. Como pai adulto. Aquela passagem de Paulo que ele fala, né, do alcançar a prova, ela pra mim, ela fala muito. Como ele usa a perfeição em dois momentos, no primeiro momento é já ter atingido a plenitude de tudo aquilo que ele está perseguindo. E a outra que ele fala, nós que já somos perfeitos, aí está falando muito do coração. Está falando muito de onde ele já acessou como maturidade de coração, etc. E o outro é o processo. E sempre nesse contexto, não é aquela perfeição de que, não, é assim, eu já estou na maturidade, eu estou acessando, eu sigo perseguindo, porque sempre vai ter mais. Enquanto nós estivermos aqui... Nos leva a entender e abraçar o processo. Exatamente. Você vai crescendo nela, porque aqui nós não vamos alcançar tudo. Então você nunca vai alcançar, então você tem que estar sempre buscando. Se você achar que você tem, parou. Entendeu? É uma corrida, exatamente. É uma corrida, né? Ó, Mateus 19, 21. Ó, disse Jesus, aquela passagem que eu falei na aula passada do jovem rico, ó, se quer ser maduro, faltava coisa nele. Ó, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e ó Jesus dando os spoilers, e terá um tesouro no céu. Porque ele já estava salvo. Cara, você já está fazendo tudo isso aí? Larga isso aí que está te deixando aqui, cara, e pega o que é eterno, um tesouro para você no céu, né? E ó, depois vem e segue-me. Só que é o coração dele, é o que Jesus estava vendo. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades, né? Perdeu, né? Então, o sentido aqui é dessa maturidade. Pô, você já está fazendo tudo isso aí, então vem amadurecer aqui. Se você quer ser perfeito, é esse o sentido. Ficar no santo dos santos, não fica no ar. 1 Coríntios 2,6. Ele está falando de galardão. Você não quer ter o tesouro? Jesus está dando, cara. É bonito pensar nesse negócio de coração, porque talvez um outro rico que a conversa fosse outra, ele poderia ter falado assim, usa tudo que você tem para me glorificar. Né? Tipo, a conversa não é uma conversa única para todos. Não, porque coração, né? Ele está escaneando. O coração dele estava preso ali. Estava preso aqui. Ele falou, cara, se você não se livrar disso aí, você vai cair aí. Ou melhor, a árvore que cair no átrio vai ficar lá. Entendeu? E ele falou, cara, você pode estar no Santo dos Santos, você vai cair no átrio. E para outro, que ele estava vendo generosidade, podia ser uma conversa dessa. Cara, glorifica meu reino aqui com as suas coisas, né? Então não é isso. E também, a gente não sabe se mais para frente houve, né, arrependimento. Aqui não mostrou, aqui entristeceu e está fora, né? Então, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Essa palavra também é maduro, né? É dos teleios. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, sabedoria humana, né? Que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Eita Deus! Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, essa maturidade traz uma sabedoria de Deus que é secreta e escondida para a gente.
Quando a gente procura essa maturidade nele, a gente vai acessar sabedoria de Deus em mistério, que ela está secreta e escondida. Né? Outro texto de Filipenses 3, 4. Isso não, aquele, os segredos do coração do Senhor são revelados para aquele que os tem. E o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? A palavra é assim, ó, tem que atota a escritura. Né? Se pegar coisinha para fazer, coisa para acomodar pecado, acomodar vaidade, acomodar ego, só dá B.O. Pega tudo e tenta andar, cara. Tenta andar na plenitude dela. Não pega uma coisa, eu acho, cara. Não, procura ela inteira, né? Porque a soma da vaidade é verdade. Exato. E as placas em si, é tudo por causa disso. É vaidade humana. Porque o cara não quer sujeitar, eu penso isso aqui um pouquinho diferente dele, eu vou fazer a minha. Entendeu? É isso, cara. Tudo é vaidade, cara. É acomodar desejo, sabe? Aí, então eu não vou falar muito disso, porque eu não consigo andar nisso. Não falo. Né? Aí o outro, eu não vou falar naquilo, porque eu também não ando. Então eu vou falar bastante do que ele está fazendo errado, porque nisso eu estou forte. Né? É assim que os homens estão andando com a Igreja de Cristo. É assim que estão andando, infelizmente. Filipenses 3,14. Olha o que ele está falando. Prossigo, Ju, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, que somos perfeitos, essa palavra aí, maduros, né? Tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Né? Então aqui tem muitas chaves. Né? A maturidade é a gente continuar prosseguindo. Não para, continua prosseguindo, cara. Só que ande de acordo com o que já alcançou. Se você não andar, né, com aquilo que você já alcançou, você pode perder até aquilo. Então a maturidade pode ser diminuída. Aquela que Jesus fala assim, que até quem tem lhe será tirado. Então a sua maturidade ela pode ser diminuída. Então você tem que avançar para não retroceder e andar naquilo que você já alcançou. Andar naquilo, porque senão até aquilo, cara. Entendeu? Em Apocalipse, Jesus ele tem aquelas 7 igrejas que ele fala, cuide, né, do seu candelabro, antes que eu venha e tire de você, né? Entendeu? Então você pode perder, cara. Pode perder. Anda de acordo com o que você já alcançou. Você já alcançou, anda naquilo, cara. Não deixa de andar naquilo. Achar, isso eu já sei, mas não está andando. Vai perder até aquilo. Vai perder até aquilo. Até porque uma coisa é saber, outra coisa é viver. Exatamente, entendeu? Na mente, cara, pô, Satanás sabe milhões de vezes toda essa palavra melhor que a gente. Não é isso. É o quanto eu ando nisso. Então, não importa eu saber isso aqui, mas se eu andar 100% do que eu sou, eu estou na plenitude da minha maturidade. E eu vou avançando. Mas eu estou na plenitude. Para o Senhor, eu sou aquela viúva lá que colocou tudo. Entendeu? Não importa. Não. Então não adianta, eu quero ter tudo isso aqui, não sei o que, saber para eu começar a andar. Não. Anda no que você já tem, cara. Né? Por isso, outro dia a gente estava conversando lá em casa, né? E aí até falei, a gente estava falando com a Ana. E a Bíblia fala isso, mas como me chateia quando eu vejo discussão teológica. Putz, grila, como me chateia. Porque está tudo aqui, né? O cara não está preocupado em genuinamente buscar a verdade, ele está preocupado em defender um ponto de vista, uma forma de fazer. E isso é pedra nos corpos, isso é... Não tem... A discussão, se não for repleta do amor para trazer aquela pessoa para a verdade, você está perdendo tempo e está falando... Às vezes o que eu estou falando é até entre conhecedores da palavra. Né? Cara, não é discutir ponto de vista, é buscar a verdade junto, né? Isso é muito importante. E nessa linha, vai ter visões diferentes que não impedem de andar junto. Não, obrigado, querida. Vão ter visões, e assim, tem coisas que ele deixou vago, né? E que os homens, que é para a gente exercitar o amor. Porque assim, né? A única coisa
julgai, né, os outros superiores. Então, assim, entre eu e você ter razão, o mais importante é a nossa relação. Eu não estou falando de heresia. Heresia é outra coisa, né? A gente não pode aceitar. Agora, visões diferentes, ok, cara. Eu tenho inúmeros amigos que têm visões diferentes de mim, que eu amo, que eu ok. Se um dia eu tiver o entendimento daquele, se um dia eu não tenho. Então, voltando naquilo, Aninha, para a gente desenvolver a maturidade, né? Como que a gente faz isso, né? Então, a gente viu lá em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que você acha, Aninha, que é esse alimento sólido? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Ou seja, as coisas mais profundas da palavra de Deus, o sólido. Mas assim, hoje a gente tem a palavra de Deus impressa. Mas naquela época, o que era a prática da palavra deles? Então, era tipo os ensinos dos apóstolos? Não só os ensinos dos apóstolos, só que a Bíblia que Jesus lia era o Torá. E lá está a verdade, cara. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir, ele veio para ensinar como viver aquilo espiritualmente. Então o que eles estavam fazendo era traduzindo na visão de Cristo aquilo que eles já liam. Então eles estavam buscando viver na graça, lendo o Torá. Caraca, que difícil. E fazendo, né? Eu achava que o alimento sólido era a prática da palavra. Não, então, está falando para aqueles que pela prática. Aqui está explicando. Então, o alimento sólido em si é a palavra. Então, para aqueles que pela prática eu estou me alimentando e praticando. Mas o alimento sólido em si é a palavra de Deus. Eu achava que toda a palavra de Deus era como um alimento, o leite puro, racional, que a gente se alimenta, porém, a prática, ele é o alimento sólido da palavra de Deus. Então, tipo, eu pratico, aí eu estou comendo carne. Mas você vê aquele texto que a gente viu, ande de acordo com o que você já está alcançando. Sim. Né? Então, é nesse estágio, você sempre está caminhando para algo mais, mas vai amadurecendo. Nós estamos falando de maturidade aqui, para alcançar a maturidade, né? Então, o nível do alimento, né, da palavra de Deus, aqui que está falando, quanto mais profundo a gente for, mais sólido ele é como alimento. Tá. Né? Até que, pelo menos até onde eu sei, eu procurei aqui, a primeira vez que aparece esse termo, em 1 Coríntios 3:2, que Paulo está falando, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Então, a conotação parece ter mais a ver com isso mesmo, né? Não ter a verdade. É mais teoria do que prática. Parece que é o acessar as verdades. E naquele texto de Efésios, né? Então aqui, quando a gente senta aqui, quando a gente fica lá horas conversando na mesa lá, Lu, a gente está buscando acessar esse alimento mais sólido, né? A gente quando fica lá, pega um texto e pega e tal, a gente está fazendo isso, esse estudo, né, da palavra. Efésios 4, a partir do 11, ele fala assim, né? Nós estamos vendo as formas principais de desenvolver essa maturidade, tá, povo? Ele designou alguns para apóstolos, ok? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, está falando aqui de amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E aí no 14 ele fala assim, então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas.
né? Então aqui o que está dizendo? Que os 5 ministérios são necessários para trazer o povo de Deus à maturidade, né? O povo de Deus maduro é que faz o ministério da obra de Deus, não são os 5 ministérios, é o povo amadurecido. Gente, existe uma inversão total. Total. Né? Olha assim, eu quero ser apóstolo, eu quero estar lá em cima. Não, mano, esse cara tem uma função de vai à igreja, cara. Entendeu? O cara começa a crescer no entendimento, acha que tem que estar no 5. Não, quem faz a obra, o ministério, é o povo santo, amadurecido pela ajuda dos dons de Deus, que dá dons como homens para a igreja. Ele não dá a igreja para os pastores, para os apóstolos, ele dá os apóstolos e os pastores para a igreja. Inverte completamente o sentido. Então, o verdadeiro propósito desse ministério é preparar o povo de Deus, amadurecer esse povo. O plano de Deus ele é simples, mas ele é muito profundo ao mesmo tempo, e as pessoas ficam procurando complicar. Mas ele é muito simples. Mas pela profundidade... Vaidade, orgulho, né, no coração do homem, essas coisas entram e o cara sai do foco, né? A simplicidade sapateia, né? Aí ela fica disfuncional a igreja, porque você não equipa o povo pro ministério. Você acha que o ministério está na mão desses 5? Não, você equipa o povo santo de Deus para o ministério, porque, cara, na Nova Jerusalém não tem dom de apóstolo, de evangelista, você não vai evangelizar para ninguém, entendeu? Não tem nada, e você fica preso nisso, cara, sabe? Querendo fazer coisa de homem, querendo botar organograma, pô, eu tô aqui, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que aqui, completamente disfuncional, né? Então, ele é tão simples, mas pela profundidade do que ele é, os homens não andam, né? E outra coisa que ajuda a gente, né, a desenvolver maturidade, é o que fala aqui, Tiago, né, o irmão de Jesus, 1,4. Tiago, 1,4. Esse Tiago é o irmão de Jesus? É. Ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Essa palavra de novo, maduro, né? E íntegros, em nada deficientes. Então, o que faz parte desse processo? Perseverar. Perseverar. Ninguém está falando que é fácil, mas você tem que perseverar, porque a perseverança tem que ter ação completa. Completa. O completo aqui também é teleios. Também para chegar no limite, mesma coisa. Então, não desistir na busca da maturidade. A gente nunca pode achar que já chegamos, em nenhuma área. Nossa, eu acho que todo mundo que vai passar por essa conversa que a gente vai ter sobre paternidade tem que assistir essa aula. Em nenhuma esfera que a gente achasse, a gente sempre vai perseverar sabendo que há mais. Então você continua sempre prosseguindo, não importa o estágio, porque às vezes a liderança da igreja até se acomoda, né? O cara, já sou, né? Já cuido dessa igreja, já faço isso, já, né? E para de prosseguir. E fica disfuncional. Por isso é que a importância do cara entender o alicerce. Porque a maioria anda com o alicerce bom. Por isso que não é firme. Porque se esse alicerce, eu tenho pleno entendimento desse alicerce, cara, pode vir o que for, não vai abalar a minha vida cristã. Não vai abalar, porque eu sei onde eu estou fundamentado. Né? Agora, se eu não tenho isso aqui, tem um monte de coisa, construir, vem o vento, A gente pode finalizar aqui? Vamos finalizar então. Acabamos esse módulo. Última aula. Semana que vem estamos de férias. A gente vai ver o módulo que nós vamos ver. Estamos orando. A gente vai falar sobre questão de dias, né? Além do domingo, né? Deus abençoe, povo de Deus. Já desligou?